O mais incrível que naquele dia que a gente estava ali, uma moça veio e chamou uma outra menina que estava lá e disse assim: eu quero ser batizada. A gente não tinha ainda pregado, assim, falado de Jesus. A gente não tinha ainda dizendo quem quer ser, né, batizado, alguma coisa. Mas ela lembrou de quando ela era criança, a avó dela ensinava a palavra. E quando ela ouviu a gente ali, jovens, Vocês só regaram uma semente. jovens, sabe, apaixonados pela, assim, a presença de Jesus, sabe, envolvidos na presença dele ali, isso atraiu o coração dela. E ela viu que a felicidade que ela estava, né, buscando em outras coisas, estava na forma mais simples, que era convidando Jesus para estar no sábado à tarde sentado ali com eles, ali no jardim. E sabe, e como a vista dela, sabe, um rosto desesperado de alguém pedindo: eu quero ser batizada. O que eu faço para poder ser batizada? Eu quero, né, conhecer Jesus. Sabe, eu quero conhecer de fato. Eu tenho memórias antigas, mas eu quero ter memórias novas. Quem que Jesus é? E depois disso chegou uma outra senhora. Essa senhora, Douglas, ela era uma bruxa. E ela falou, assim que chegou, ela estava em uma árvore sentada assim embaixo, e ela estava ali sozinha, e ela ficava olhando para o nada assim um tempão. A gente viu isso, e depois ela aproximou e procurou, né, a gente. Ela falou comigo, né, primeiro, e depois aproximou mais, né, algumas pessoas ali, e ela disse que ela tinha uma doença incurável e que ela já tinha procurado a cura em diversas religiões, e ela começou a citar cada uma delas. E ela, no final, ela disse assim: eu não sei o que foi, mas alguma coisa pediu para vir aqui, que vocês tinham a verdadeira cura. Que não era a cura somente do que eu tenho, é a cura de tudo. E tipo assim, as pedras clamando, sabe? Mas é uma atitude prática. Reúne os amigos, pega um violão e vai para uma praça e senta. Entendeu? Muito bom. Eu vi um cara contando um evangelismo de rua, e o cara muito ousado, né? Ele falou assim, que ele chegou para um jovem e falou assim, ó: poxa, eu queria falar de Jesus para você e tal. E o cara falou: não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Olha a pergunta do cara: o que você precisa que ele faça para você crer nele? Aí, Uau. ele, não, fala. O que se ele fizesse, você diria: existe Deus? Aí o cara falou assim, se minha mãe me ligar agora aqui pedindo perdão. E aí ele falou assim: mas só pra você entender, eu não falo que minha mãe faz não sei quantos anos, porque ela fez isso pra mim, não sei o que e tal. Ele falou: ok, beleza. Aí colocou a mão no cara, começou a orar. Ele falou assim: ele não tinha falado amém, começou a tremer o celular do cara. Uau. Escrito mãe. Aí ele falou: você combinou comigo. Só que o menino ficou tão em choque que ele não queria atender, porque ele não falava há anos com a mãe. E aí ele falou: não, você combinou comigo, você tem que atender. E ele atendeu, cara. Colocou no Viva Voz, a mãe já falando: filho, me perdoa. Uau, cara, uau. já, sinistro, assim. Eu creio muito nisso. Não, e isso é um exemplo de muitas coisas que o Senhor faz. Porque assim, ó, uma coisa que eu acho que é associado é o sobrenatural com o evangelismo. Porque a gente fala assim: poxa, por que Deus não cura como, né, lá a gente via no livro de Atos e não sei o que e tal. E muitas vezes a gente quer que aconteça nesse nosso ambiente fechado de um monte de discípulo de Jesus. A pergunta é: qual é os exemplos que você tem ali na Bíblia de discípulo curando um discípulo ali? Se tiver algum que eu nem lembro. Era sempre nesse ambiente do amor de Deus sendo revelado para aquele que não crê. E sim, Deus cura, sim, também. Você que é crente, Deus pode curar também. Sim. Mas assim, o sobrenatural está muito associado à proclamação do evangelho. Sim. É uma confirmação da palavra, né? Porque o maior milagre é a pessoa ser salva. Sim. E aí esses outros milagres menores, entre aspas, eles vêm para confirmar, né? Então, ou assim, para poder abrir uma porta também, né? Uma porta de oportunidade para o evangelho ser pregado, né? E uma coisa até para poder encorajar quem está aqui assistindo a gente, quanto mais escasso, quanto mais difícil for, maior é a ação de Deus. Eu lembro que a gente desejava chegar numa comunidade, né, sertaneja, e era uma comunidade onde ninguém lá conhecia Cristo.
E eu lembro que um amigo nosso, né, o Jeff, ele chegou e disse assim: cara, eu acredito que nos lugares mais estranhos e difíceis, a ação de Deus é mais sobrenatural. Com certeza. E quando nós chegamos ali naquela casa, a gente foi, entrou e tinha algumas famílias ali. E tinha uma senhora que chegou e quando ela foi falar com a gente, ela tinha a mão dela torta, ela tinha tido um, esqueci o nome, né, derrame. E ele olhou para a mão dela e falou assim: essa é a porta aberta. Eu te confesso, Douglas, ali na hora, sim, por mais que você já viu algumas coisas, você fala assim, cara, eita, será que é isso mesmo? Mas eu não quero ser um ponto de dúvida. Eu falei assim, cara, na sua fé nós vamos orar. Bora. E vai acontecer. E quando ele chamou ela, ele falou assim: você acredita que Jesus ele cura ainda? Ela falou assim: eu acredito que Jesus pode fazer qualquer coisa. Porque ele é Jesus. E ele falou assim pra mim: Michael, encontrei fé aqui. Aí ele pega e fala assim: me dá a mão. Aí ela deu a mão boa. Ele: não, a outra. E ela com dificuldade entregou a mão pra ele. E ele falou assim: no nome de Jesus, mão, volta pro lugar agora. E a mão da mulher, uau, voltou ao normal. Uhum. E é sempre algo inacreditável, assim, se você não tiver um grupo ali vendo, é até difícil de contar às pessoas sobre isso. Mas o mais incrível é que aquela foi a porta que, de fato, ela abriu totalmente o coração dela. A casa dela conheceu Jesus. Eles entregaram a vida de uma forma coletiva. Foi, eu acho que a primeira vez que eu vi, Douglas, uma família entregando a vida a Jesus. Desde o pequeno até o mais idoso. Caramba. Toda a família. E neste mesmo lugar, a gente construiu uma capela ali, né? A gente construiu um templo. E hoje, até hoje, funciona uma comunidade, os cultos, a comunidade a partir dali. E dessa comunidade, essa mesma mulher levou a gente para uma outra comunidade, aonde existe hoje uma igreja ali, aonde tem mais de 70 pessoas num lugar totalmente assim, né, isolado. Acho que moram 100 ali e 70 conheceu o Senhor Jesus. Então, assim, é uma porta que abre, né? E eu acredito que está totalmente, né, atrelado. Muito bom, cara. Meu Deus. Isso não está somente, né, assim, restrito àqueles que viviam antes. Não é somente aos discípulos, né? Nós podemos experimentar isso hoje. Hoje, cara. Hoje. E assim, de novo, muitas vezes está atrelado ao sobrenatural, nesse sentido da cura, do milagre e tal, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes está em conversas simples. Né? É Paulo dizendo: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Então, eu falar, cara, você é um pecador e você é um merecedor da ira de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, tomou sobre ele todos os seus pecados. Se você aceitar ele como seu salvador, substituto, você terá vida. Cara, a gente tem que entender que isso é um dinamite do Senhor. Né? Quem viveu umas coisas bem legais, assim, uma pessoa que é muito evangelística é a Val, e ela tem várias histórias, e uma das que mais me impacta era com uma moça que ela ia fazer a unha. A moça trabalha de manicure, e ela ia lá fazer a unha e tal, e a moça ia conversando, né? Nesses salões sempre a galera conversa bastante, e ela começou a compartilhar um pouco mais da vida e tal, e a Val percebeu que ela estava envolvida com prostituição. Então ela fazia trabalho de manicure, mas em outros horários, ela estava envolvida em prostituição. E a avó começou a compartilhar o evangelho com ela. E ela começou a abrir a vida, a história dela e tal. E a gente chamou ela para começar a participar de uma igreja caseira lá em casa. E aí eu lembro que ela não tinha dinheiro para ir. A gente ajudava ela com um mototáxi, para ela pegar o mototáxi e ir para lá. E toda semana aí ela vindo e tal, cara. E ela entregou a vida dela para Jesus e começou um processo de discipulado, a Val cuidando dela e tal. E até hoje a Val fala com ela, então você tem uma noção, hoje ela é casada com um rapaz que é pastor, eles têm filhos, servem numa comunidade. Então, você pensar, gente, era alguém que estava numa situação de prostituição e hoje é a esposa de um pastor servindo numa comunidade. Então, o que o Senhor pode fazer? A dinamite que é o evangelho. A dinamite, né? O dunamis, né? Que é o evangelho. Que é poder de Deus para transformação. E são conversas simples. Não desceu um anjo ali entre a Val e a manicure. Eram conversas.
e o evangelho sendo proclamado, né?